Se você finge um casamento falso só pra ganhar uma mansão, cuidado, porque pode acabar ganhando também um amor de verdade pelo seu marido de mentira. Depois de muito azar, a nossa mocinha finalmente descobre o que é ter uma relação saudável com muito dengo, conexão e química de sobra. Mas quando tudo começa a fluir, a vida lança obstáculos no caminho. Segredos antigos, amigos enxeridos, um tio vilão que destoa totalmente do clima cor-de-rosa e, claro, o ex insuportável que reveza o posto de estraga-prazeres pra atazanar até o fim. Mas relaxem, porque apesar da raiva e pitadas de angústia idiota, isso aqui é uma comédia romântica. Então você vai ver como tudo termina bem nesse vídeo abreviando Amor de Mentirinha. Com certeza absoluta, a Mary nunca pesquisou o que fazer depois de receber uma confissão, porque ao invés de se derreter toda, ela simplesmente dá pane no sistema. Totalmente insegura graças ao histórico de macho safado, divórcio e golpe imobiliário, ela pula 300 etapas e já quer até saber se o Woo-Joo sabe economizar dinheiro. Eu, particularmente, não me importaria de ver os dois ansiosos já combinando a cor da gravata do casamento. Com certeza, seria bem melhor do que lidar com o Jurandir sendo um bebê chorão quando a Mary avisa que precisa ir embora para trabalhar. O peste só falta se jogar no chão e fazer birra, mas o Woo-Joo lança a segunda prova de amor, se oferecendo para ficar de acompanhante. E olha, de fato, tá só gostando muito da Mary para passar por essa penitência torturante de cuidado dramático, ouvir desculpas esfarrapadas para traição e ainda por cima sentir o fedor insalubre que ele exala. O seu olfato só é salvo quando a família espalhafatosa dele chega e agora, quem pariu essa bunda fedorenta que a limpe. O Woo-Joo não fica ali nem mais um segundo e se livra de ouvir as mal-educadas arrogantes alimentando a ilusão do pirracento que chora por ter perdido a Mary. No dia seguinte, o Woo-Joo tem apenas uma missão: provar pra Mary que ser bem tratada por um homem decente ainda é possível neste planeta. E por isso, ele chega num carro novo e entregando flores sorridentes que também a fazem sorrir encantada. Além disso, ele não deixa que o mini encontro termine no portão de casa. Já que a Mary não assistiu Chaves e não sabe que entrar para tomar uma xícara de café é a maior tática de conquista, ele mesmo se convida. Sabe como é, né? Para fazer companhia, comer tteokbokki ou apenas mostrar os seus diários de infância e provar que desde cedo era responsável financeiramente com as suas despesas e economias. Mas o que chama a atenção da Mary mesmo é o nome de uma tal Miso que aparece em várias páginas e ela não perde a chance de provocá-lo sobre o seu primeiro amor, sem imaginar que ela é a garota misteriosa a quem o Woo-Joo sente tanta gratidão. Depois de uma noite de quase beijos acidentais, muitas risadas, química natural e cervejas no quintal, o Woo-Joo derretido desaprende a dizer tchau. Como não pode dirigir bêbado e não acha um Uber, claro, né, cancelando todos de propósito, fica difícil mesmo, ele aceita o convite para dormir lá, de preferência no sofá, que é mais perto do quarto da Mary e o melhor local para trocar mensagens de madrugada para se distraírem da tempestade. Eu diria que foi quase uma espécie de treinamento, sabe? Para quando eles forem um casal real e a Mary o colocar para dormir na sala depois de uma DR. DR que esse abençoado quase não escapa no dia seguinte, porque faz o favor de tirar fotos horríveis do encontro da Mary com um esgrimista famoso de quem ela é fã. Tudo isso por causa de uma crise de ciúmes ao vê-la sorrindo pro ídolo. Ah, nossa, eu matava se fosse comigo. Treinem os seus homens para que isso nunca aconteça, ouviram? Ok, em vez de degolar o Woo-Joo, eles vão tomar café da manhã no restaurante do condomínio para sustentar a imagem de casados. Mas pela primeira vez, o diretor Baek não tem tempo de fiscalizar e pegar os dois no pulo do gato, porque, no caso, tem uma gatinha dormindo no seu sofá. Pois é, nunca os estofados dessa rua estiveram tão ocupados. Bom, vamos do início. No dia anterior, a Jin-kyung e o Baek iam jantar com a mulher que salvaram do infarto. Mas como a querida desmarcou em cima da hora, a doutora Golden Retriever convenceu o diretor Gato Preto a aproveitarem a comida que já estava servida. O problema é que a senhora imperativa tem uma curiosidade maior que a boca e quando se dá conta, já cutucou assuntos sensíveis com quem não tem intimidade, perguntando por que o diretor aguenta tanto desaforo calado daquele chefe encrenqueiro. Resultado, o Baek
Baek dá uma aula sobre privilégios, explicando que pessoas como ele, que não são filhos do dono do hospital que nem ela, às vezes engolem o orgulho para sobreviver. É sobre isso, né? Um pouco de macarrão, um pouco de sermão. Mas calma que isso não estragou o clima do pseudo-encontro, porque a bebida começou a agir. A mulher nem se aguenta em pé na hora de ir embora, e isso rende momentos divertidíssimos de vergonha alheia. Isso porque, de um lado, a Jin-kyung chora pelo seu amor não correspondido, do outro, o diretor Baek falha em consolar a mulher que sim, é atraente, ele admite, e depois disso é o puro suco do caos. Se já não bastasse o bonitão ter que levar para sua casa a doutora que desmaiou no seu carro, ele ainda tem que sobreviver nas mãos dela, lutar pela integridade do seu couro cabeludo, impedir que a calorenta fique pelada na sua frente, se segurar quando surge um climinha no sofá e evitar que ela vomite na sua cara. Nossa, realmente, as mulheres desse drama sabem fazer um homem penar, viu? Quando acorda numa casa estranha, toda borrada e se lembra dos vexames, a Jin-kyung só quer enfiar a cabeça num buraco de tanta ressaca moral. Mas o máximo que ela pode fazer é esconder o rosto quando o diretor aparece com roupas limpas e ela vai embora assim que ele sai pro trabalho. E olha, eu confesso, tá? Eu acho a doutora legal. Quando ela não tá sendo chata, mas é exatamente isso que ela tá sendo agora quando dá de cara com o nosso casal e descobre toda a verdade sobre o casamento falso. A Jin-kyung resolve bancar a guardiã que ninguém pediu que ela fosse. E além de dar uma bronca no Woo-joo por ser cúmplice de fraude, conta tudo pra Meri, que ele é herdeiro do grupo de padarias e, o pior de tudo, que ele é o garotinho que ela salvou na infância e só entrou nesse esquema maluco dela pra pagar uma espécie de dívida. Sério, nossa, que babaca! Ultrapassou todos os limites e tirou do amigo um momento que era único. Nossa, eu fiquei com muita raiva. O arrependimento pela cagada bate imediatamente. E assim que a sem noção confessa pro Woo-joo o que fez, ele corre pra procurar a Meri. Pra isso, ele viaja até a cidade natal da Meri, que foi passar o aniversário de morte do pai em casa, e assim que a encontra, colocam tudo em pratos limpos. A Meri até passa em casa pra deixar o doguinho e trocar de roupa. Afinal, ela tem que ficar bonita pra receber outra confissão, né? Porque é isso que acontece quando o Woo-joo diz que não participou do plano por culpa ou por gratidão, mas sim porque gosta dela de verdade. E pra provar que não é da boca pra fora, ele a beija com delicadeza no campo super lindo. E olha, oportunidades pra fazer esse beijinho ter um encaixe e uma química melhor ainda não vão faltar. Porque depois da Meri esclarecer que nem ela nem a mãe o culpam pela morte do seu pai, os namoradinhos estão livres pra aproveitar o brilho dos vagalumes, compartilhar suas histórias, cair nos braços um do outro, observar as estrelas e, claro, trocar mais bitoquinhas mornas adequadas ao horário comercial. Uma vez grudados, será difícil separar. Mesmo que a mãe da Meri esteja muito curiosa com a visita surpresa, o Woo-joo convida a Namor pro quarto de hóspedes. Pra dormirem juntos? Claro, mas só depois dela enfrentar aquele inseto voador gigante na parede. Como agradecimento por salvar o humano indefeso, a Meri ganha muitos abraços e uma noite de chamego na cama. Culpa da mãe dela, tá? Ó, que quase os flagrou. Então o Woo-joo não teve alternativas a não ser cobri-la com o próprio corpo, como se estivesse escondendo a cena de um crime. Ok, se a fofura deles for considerada um crime, então sim, condenados, podem mandar prender. De manhã, o casal nem precisa disfarçar, porque a sogrinha já sacou tudo. Também, né? Impossível não perceber, sendo que os dois exalam paixão e intimidade bem no armário da cozinha. A sua única preocupação é que a filha seja maltratada na família do novo genro, mas o Woo-joo garante que isso não vai acontecer. Ele até as acompanha ao columbário para prestar homenagem ao homem que o salvou. E como fica claro que o namoro é aprovado, os dois agora podem aproveitar a praia juntos e se amar secretamente no escritório sem medo do perigo. Eles só não juntam as escovas logo porque do lado dele as coisas não são tão simples. Durante um almoço na casa da presidente com a equipe de marketing, o assunto é justamente como a avó do Woo-joo valoriza pessoas honestas. E daí é impossível a Meri não se sentir culpada. Afinal, além de mentir para se beneficiar, ela ainda envolveu o neto dela. Para piorar a sua inquietação, a avó parece animada em juntar o Woo-joo com a Jin-kyung. O que ela não sabe é que dessa vez, por um milagre de arrependimento, a médica decide encerrar esse papo
papo, mentindo pra senhora que só vê o Woo-joo como irmão. Já tava na hora de desencanar mesmo, né? Pô, passou mais tempo correndo atrás de quem não a quer do que estudando medicina. Pra que insistir no impossível, sendo que tem um homem lindíssimo e atlético se esforçando pra a consolar e servindo companhia pra extravasar numa corridinha? Eu, no lugar dela, já teria cuspido meu pulmão fora com 2 minutos de corrida, mas estaria feliz da vida. Triste eu fico quando eu sou obrigada a ver a cara do Woo Jurandir. Por mim, a existência dele já tinha sido diminuída à insignificância, mas ele e a sua família enjoada continuam causando confusão. Depois que as megeras flagram a Meri e um moço bonito fazendo compras em clima de romance, o Woo Jumento, por pura inveja, tenta sabotar o trabalho do rival. E olha, boa sorte com isso, tá? Porque ninguém vai demitir o herdeiro da maior rede de padarias só porque você invadiu o prédio sem nenhum motivo plausível. Ai, que piada. O problema é que a praga não desiste fácil e logo ele arruma um motivo real que pode ferrar o nosso casal. Acontece que enquanto resolvia pendências de documentos, ele descobre que ainda não tá divorciado. E não é porque a Meri ainda o ama, que nem os seus delírios egocêntricos o levam a acreditar de primeira, mas sim porque ela precisava estar casada para ganhar a mansão sorteada. Fato que ele descobre ouvindo a conversa das fofoqueiras da vizinhança. Agora, quando ele aparece furioso na porta da Meri, dizendo que já sabe de tudo, o meu alarme de perigo toca tão alto que até o meu vizinho escuta. É sério, este homem aqui não é só um burro infiel, ele parece pronto para partir para agressão. E o fato do drama pintá-lo como um engraçadinho que sofre no karaokê me deixa indignada. Não tô vendo graça nenhuma aqui. Ele é um aproveitador, só isso. E a prova de que ele só quer tirar vantagem da Meri é que já fez as contas do quanto a sua vida patética pode melhorar agora que tem direito a metade da mansão como marido oficial. Quando a Meri diz que vai assumir o erro e desistir do prêmio para não prejudicar ninguém, principalmente o cara de quem ela passou a gostar de verdade, o verme substitui a empolgação interesseira pela raiva, ameaçando que se a Meri não largar o Woo-joo e dar continuidade na fraude, vai expor que o herdeiro das padarias participou de um golpe milionário com uma mulher casada. Um infeliz, é isso que tu é. Nossa, que ódio. De mãos atadas, a Meri não vê saída a não ser se afastar para não prejudicar a vida do Woo-joo, enquanto ele pensa que ela tá chateada pelo que a avó disse. Na tentativa de acolher a namorada, o Woo-joo anota dicas amorosas do primo na surdina e prepara um piquenique romântico, porque os especialistas garantem que mulheres ficam felizes num lugar bonito, com comida boa e muitos presentes. Em condições normais, a Meri com certeza sorriria apaixonada, mas agora ela não tem força nem para encará-lo nos olhos, enquanto mente que decidiu manter a fraude pela grana em vez de conquistar a família dele. Por isso, devem terminar. Assim, ela vai embora sem olhar para trás e o Woo-joo segura as lágrimas todo tristonho. Por um tempo, a Meri se esforça para sustentar a fachada fria, enquanto o ignora no trabalho, nas mensagens, nas visitas surpresa e nas ligações, mesmo que os dois se afundem em depressão. Essa sofrência toda só chega ao fim quando um segurança, do nada, mostra as imagens do Woo Jumento invadindo o escritório. E daí, o nosso marido mata a charada sobre uma possível chantagem. E ainda bem que ele corre até a sua amada, tá? Porque o sem vergonha do Woo Jurandir tá lá, ó, surtando, quando a Meri avisa pela trilionésima vez que não vai aceitá-lo de volta. Não adianta fazer drama, pode até se fundir ao chão e virar um azulejo. Ela prefere andar descalça numa churrasqueira em brasa do que reatar o casamento. E aí, o que trastes egocêntricos fazem quando são rejeitados? Enlouquecem. A Meri só não é agredida porque o Woo-joo chega a tempo e retribui a violência com um soco bem dado na boca desse otário. O nosso homem aproveita para avisar que ameaças não vão adiantar mais. Se o verme quiser denunciá-los por fraude, vai ter que se incriminar também, porque tudo foi gravado, inclusive o showzinho dele pressionando a Meri a manter a fraude. Então, o asqueroso será tão cúmplice e culpado quanto eles. Toma! Quando coisa ruim vai embora com o rabinho entre as pernas, finalmente o casal se reconcilia, porque eu já não tenho mais energia para separações nessa altura do campeonato. E eles prometem que vão se proteger até o fim, porque é isso que pessoas que se amam fazem. Pessoas que se amam também comparecem lindos e juntinhos no aniversário de 80 anos da empresa. A intenção é apresentar a Meri oficialmente como sua namorada, mas como a presidente é muito popular e ocupada, a conversa dura pouco, só o tempo suficiente para
pra Mary ver que a senhora não é um monstro de 7 cabeças, pra vovó entender que ela é a moça de quem o neto gosta e pro diretor Beck ouvir toda a conversa quando chega no evento, o que deixa claro que o suposto casal não é casado. A falta de palavras do Woo-joo ao ser confrontado cara a cara só confirma que tudo é uma farsa. Mas antes que ele bote as tripas pra fora de nervoso, a Jin-kyung salva o amigo, arrastando o bonitão pra um canto, pronta pra lançar uma chantagem surpresa. Acontece que dias atrás, lá estava o prefeito pressionando os executivos das lojas Butê a darem uma mansão em troca de autorizar um projeto. E é claro que o CEO insuportável mandou o diretor Beck dar um jeito, nem que ele mesmo precisasse construir uma casa. E bom, sabe quem é que viu isso tudo? A Jin-kyung e a câmera do carro dela que gravou tudo. Ela só foi devolver as roupas emprestadas, mas agora tem provas de um grande suborno político. Provas que, infelizmente, ela vai ter que expor, sabe, se o diretor insistir em prejudicar o seu amigo Woo-joo. Não fazia parte dos planos da Jin-kyung apelar para isso, até porque ela vinha se aproximando do Beck. Eles correram juntos, ele ouviu as suas desilusões amorosas e ela até deu conselhos trabalhistas pro homão competente. Mas fazer o quê, né? É para um bem maior. Então, sem saída, o Beck concorda em manter o casamento falso em segredo por enquanto. Mas não se preocupem, porque a química da duplinha Manhã Ensolarada e Noite Nublada não vai ser abalada por uma simples chantagenzinha. Até porque o diretor Beck é o único com quem a Jin-kyung desabafa sua frustração amorosa pela milionésima vez, e ela é a única que o diverte, graças ao seu passatempo preferido de xingar o chefe alheio. O Beck carrega um sentimento de dívida muito antigo, por ter feito uma prova no lugar do riquinho e aceitado que o pai dele bancasse os seus estudos. Mas ouvir alguém dizer que ele já retribuiu até demais esse favor é quase uma terapia para sua alma. A Jin-kyung não tem vergonha nenhuma de dizer que ele é inteligente e legal demais para ser tratado como lixo. E quem sabe, depois de fazê-lo dar esses sorrisinhos ladinos, ela não supere logo essa paixão unilateral cansativa e perceba que o universo a entregou um cara muito lindo, com pele de mel derretido, olhos docemente afiados, covinhas profundas e ai, eu já tô me perdendo aqui nessa beleza. O Woo-joo que me perdoe, mas diretor Baek Sang-hyun, que homem você é. Merecia muito mais tempo de tela e um papel de protagonista para a apreciação geral da nação. Eu passaria a eternidade vendo o diretor sorrindo e os namoradinhos Meri e Woo-joo de dengo, mas infelizmente temos chatices para lidar. Afinal, não basta o ex insuportável, também temos o tio do mal. Esse enredo foi tão maçante que eu nem consigo fingir interesse. E como eu aposto que você também não veio aqui para essa comédia romântica querendo ver maldade, vamos passar por isso rápido? Ok, então vamos. O novo projeto do grupo de padocas é expandir a marca abrindo uma fábrica nos Estados Unidos. E essa função a presidente deixa nas mãos do seu genro simpático. Mas quando as contas começam a não bater e surgem suspeitas de investidores fantasmas, a senhora coloca 2 pessoas sortudas que não vão ser pegas pelo parque caminhão para investigar tudo. A secretária e o seu neto. Até o chefe insuportável do diretor Beck, sem querer, com a sua boca enorme, acaba sendo útil e faz a avó juntar as pistas finais, concluindo que foi feita de otária pelo genro. Ao ser desmascarado, o sujeito tem a clássica reação de vilões genéricos. Decide matar a presidente, mas claro, não sem antes explicar que passou anos roubando e sabotando a empresa por vingança. Ele achava que merecia muito mais do que uma herança michuruca e uma esposa inútil. O choque da traição e das palavras horríveis faz a senhora, já mal de saúde, ter um infarto. E é óbvio que os remédios não a salvam, porque o desprezível já tinha trocado os comprimidos. Sem um pingo de culpa, ele deixa a sogra desmaiada no chão e vai embora. Apesar de ser socorrida a tempo de sobreviver, a presidente fica em coma e o assassino aproveita esse tempo para partir para a fase final, passar a posse da empresa quase falida para a firma da amante e vender tudo para ficar com a grana. O que ele não sabe é que o Woo-joo tem ao seu lado uma namorada incrível, que além de acalmá-lo, o ajuda a bolar estratégias para evitar o desastre iminente. Até a irmã da Meri os ajuda, porque a ruivinha não serve só para atrapalhar beijos do casal, envergonhar o cunhado e aprovar o namoro, mas também para identificar que a sua patroa no exterior é a empresária casada com o homem da foto, confirmando as suspeitas do Woo-joo que o tio é um infiel e criminoso. Para fechar o time de Vingadores, também chega o Eun-soo. Já tinha tempo que ele desconfiava do pai ter um caso, por causa das viagens, da falta de afeto e das ligações que ouvia atrás da porta. Então, quando o primo revela tudo e pede ajuda para armar uma cilada,
encurralada, não é difícil para o Eun-soo se virar contra o pai, principalmente pelo bem da mãe. Então o garoto faz sua parte, avisa bem alto que a avó acordou, e assim que o pai malvado ouve a notícia, faz o previsível. Infiltra a amante disfarçada de enfermeira no hospital para aplicar uma injeção letal na presidente. Só que, surpresa! A pessoa deitada é um policial de peruca pronto para prender a criminosa em flagrante. E olha só que coisa, não, que engraçado. A polícia encontra 1000 provas do envolvimento da mulher na corrupção, mas do tio, neca, não existe nada que o incrimine, porque é claro, ele é um traíra que limpou seus rastros e só estava esperando a chance de descartar a amante. E é isso que ele faz agora. Joga a culpa na mulher, como se ela tivesse arquitetado tudo e o forçado a participar. A sorte é que o Eun-soo tem gravações que provam a relação amorosa do pai, o Woo-joo convence a trambiqueira a colaborar, garantindo a proteção do filho dela, e daí a chefona conta onde estão as evidências contra o vilão. Vilão esse que, adivinha, já achou primeiro as provas escondidas no ursinho do filho. Ai, que preguiça. Friamente, o pilantra lê as mensagens e ouve os áudios da morte que encomendou para os pais do Woo-joo, já que eles descobriram o seu adultério. E o pior é que ele faz isso como se estivesse apreciando uma obra de arte. Mas já tá na hora de acabar com essa palhaçada. O Woo-joo chegou, ouviu cada segundo e não deixa barato. Apesar de estar devastado pela monstruosidade do tio, que ainda se vangloria por sair ileso, o Woo-joo é mais esperto que ele e derruba a marra confiante do bandido quando mostra toda a equipe policial que já tinha convocado antecipadamente. Agora não tem pra onde correr, porque as autoridades chegam com documentos, provas e leis contra dezenas de crimes, desvio de dinheiro, obstrução comercial, difamação e assassinatos, inclusive dos pais do Woo-joo. A coleção de delitos é tão grave que a justiça que o espera é a pena de morte. E eu só tenho dó das pessoas que foram arruinadas por ele. Vão ter que enfrentar esse baque, de perder alguém que pensavam amar, mas que sequer conheciam de verdade. Um exemplo disso é a tia. Ela chora por dias no leito da mãe e também desaba enquanto pede desculpas por ter julgado o Woo-joo por tragédias causadas pelo marido duas caras. Ela espera que o sobrinho não a perdoe, mas é claro que o Woo-joo não faria isso. Apesar dos parentes terem sido bem desagradáveis, sabe? Ele acolhe a tia e pede que ela continue ao seu lado, porque é isso que família faz. Uma família que volta a estar completa e feliz porque a avó desperta do coma. Provavelmente porque não aguentava mais ouvir os gritos da filha no seu ouvido. Agora, com tudo resolvido, o Woo-joo consegue fechar o ciclo visitando o túmulo dos pais ao lado da Meri, prometendo seguir em frente. Por favor, Vamos deixar esse casal ser feliz, fazendo favor? Pois bem, e sabe o que casal feliz faz? Não assume o namoro. Apesar de estarem mais grudentos e carinhosos do que nunca, a Meri quer guardar segredo só mais um pouquinho, só até conseguir contar pra sua funcionária primeiro. A sua sorte é que ela é muito forte pra bebida, tá? Porque durante o chá de casa nova do mocinho do marketing, ela toma vários shots só pra evitar responder as perguntas românticas no jogo de verdade ou desafio. Enquanto a Meri fica bêbada, o Woo-joo fica com um bico deste tamanho, porque tá doido pra assumir pro mundo que se amam. E bom, isso já aconteceu, porque enquanto mima o namorado emburrado, o grupo flagra o casal sem surpresa nenhuma, porque todo mundo já sabia a verdade. Pois é, se a intenção era manter segredo, eu só acho que eles não deviam ter sido tão dengosos no mercado e flertado na escada do escritório, que não é tão deserta quanto parecia. Além dos amigos, até o diretor, por baixo dessa cara séria, parece feliz pelo casal que enfim confessou as mentiras e desistiram da casa. Uma pena que pro nosso belíssimo moço nada esteja indo bem. As conexões corruptas entre o prefeito e a Butê estouram nas notícias e, claro, o presidente e o chefe cretino mandam o diretor assumir a culpa, como sempre. Só que chega uma hora que cansa ser feito de otário. Dessa vez, o Baek quebra padrões e assume a culpa sim, mas só pelo que cometeu. Ele seguiu os conselhos da parceira de corrida e não afundou sozinho. Levou o chefe junto, para cada um pagar o que deve. O único erro dele foi não ter caído no soco com esse cara. Fora isso, ele tá tranquilo com a escolha e pronto para enfrentar as consequências. Antes de ser penalizado, ele visita o orfanato onde cresceu para se despedir da freira que o criou e, aproveitando que convenientemente a doutora Jin-kyung também tá ali em trabalho voluntário, os dois almoçam juntos pela última vez. O Baek se sente totalmente à vontade para se abrir sobre o seu passado e conta como se deixou ser comprado pela família rica do chefe para escapar do preconceito de ser órfão e conseguir uma vida melhor. O fato da Jin-kyung não o julgar em momento nenhum o deixa ainda mais encantado e pra mim já tá claro que ela zerou o jogo da vida só por fazer esse neném de 1,85 m sorrir mais de uma vez. Ai, eu queria pegar no colo e impedir
impedir que levassem para prisão. Quem já não sabe mais o que é sorrir é o fracassado do Jurandir. O pateta tá tão frustrado pela vida medíocre que tá levando que decide puxar a Meri pro buraco também. Porque é claro, né, esse cérebro de ameba não aceita o fato da ex ter seguido em frente, sendo que o que ele merecia mesmo era vê-la beijando outro homem pela eternidade como punição por ter sido infiel. Para prejudicar o casal, o canalha convoca a mídia para uma coletiva de imprensa onde vai expor o golpe do herdeiro das padarias. E olha, eu admito, tá? Fui trollada achando que daria um palco pra maluco, mas não. Não sei em que mundo o panaca achou que o plano daria certo, mas toda essa gente correndo são jornalistas que têm muito mais o que fazer, e no caso é cobrir um escândalo de verdade, aquele lá, o da prefeitura, quando o diretor B que se entrega. As únicas pessoas que aparecem são a equipe jurídica das lojas Butê, e aí o jumento vê que o tiro saiu pela culatra. Ele queria revelar que a Meri deu um golpe de casamento. Já a empresa pensa que ele vai expor o sorteio fraudado para suborno. Mas de qualquer forma, seja lá qual for o golpe, os engravatados não querem nem saber. Eles só não querem ter que lidar com mais uma crise. Por isso, recolhem tudo e o deixam com um processo rechonchudo por difamação. A Meri chega bem na hora de ver o ex sendo humilhado. Mas diferente do que nós, rancorosos, queríamos, a diva demonstra compaixão. Por mais que ele implore, ela não tem como salvá-lo do processo, mas tá ali para ser uma mulher madura, dizendo que não gosta de vê-lo sofrer e só deseja que ele encontre a felicidade. Aguentou muito e ainda foi simpática, tá? Porque o traste não merecia essa bondade. Daí ele finalmente entende. É melhor esquecer as mágoas e cada um seguir o seu rumo. Ela divorciada e muito bem acompanhada e ele com um rombo financeiro gigantesco. Mas aí posso fazer nada, né? Só lamento. Se por um lado o Jurandir aprende a lição e fica caladinho quando uma única repórter curiosa aparece, a sua mãe e irmã não aprenderam a cuidar da própria vida. As megeras têm a coragem de ir na casa da presidente, que não sei por que raios abriu a porta para desconhecidas. E aí, as invejosas tentam estragar o namoro da Meri, falando que ela é uma divorciada problemática. E aí, o que a vovó faz? Acredita no neto? Não, dá ouvido a duas malucas. E como precisa de tempo para pensar, cancela o encontro para conhecer a Meri quando ela já tá no portão. A nossa garota só entende o motivo da mudança de planos graças à inesperada decência do Jurandir, que avisa a merda que a sua família fez e pede desculpa. Pelo menos, para nossa satisfação, as bruacas recebem o que merecem, porque a mãe e a irmã da Meri viajam de outra cidade só para dar uma boa lição vingativa nelas. É isso aí. Barraco! Barraco! Só é uma pena que nem tudo se resolve no puxão de cabelo. Por causa dessa interferência, o relacionamento do casal dá uma esfriada. Em parte por causa do trabalho e em parte porque a Meri, insegura, acha que o seu divórcio estragou a relação com a sogra-avó. É só depois de uma longa demora que o Ju decide esclarecer que não é o caso. Ok, a avó decepcionou um pouco e nos enrolou numa angústia desnecessária, mas a real é que ela só estava concentrada em convencer o neto a assumir o cargo de CEO, por isso adiou tantos encontros. Mas agora a Meri pode ficar tranquila, porque a avó fez suas pesquisas e sabe que ela e a família são pessoas maravilhosas. Dito isso, o casal tem a bênção final e estão prontos para um pedido de casamento oficial com direito a anel de jade e um carinho gostoso, porque finalmente estão livres para viver esse amor de verdade. Quem não tá livre, infelizmente, é o diretor B, que, coitado, foi parar na cadeia, mas nem esse lugar tira o seu sorriso agora. Isso porque ele sente que rompeu com o seu passado. E também porque sempre recebe cartas da Jin-kyung, que o atualiza sobre as tartaruguinhas de estimação dele e já o convida para encontros. Uma maratona, quem sabe? É melhor manter a forma física, viu, bonitão? O bom é que um ano de prisão passa rápido. Passa rápido, pelo menos graças ao salto temporal na história. Então, logo ele tá solto e mais lindo do que nunca para encontrar a sua amiga de cartas, de corrida e de sorrisos no casamento da Meri e o Ju. Infelizmente, nos deixaram na seca. Fomos roubados no quesito romance, desperdiçaram a química entre esses dois. Mas ok, né? Pelo menos ainda temos um prêmio consolação, que é o amor da Meri e o Ju, que também é muito lindo.
Enquanto caminham pelo altar ao ar livre, pensam na doideira que foi essa ligação de almas e no quanto o amor deles é valioso, muito mais valioso que uma mansão. Claro, eles criaram lembranças ótimas lá, nos fizeram rir, sentir frio na barriga, aproveitaram dias tranquilos dormindo de conchinha e tomaram cafés da manhã caseiros, mas o amor que eles têm agora vai durar pra sempre, e é isso que importa. Comédia romântica é pra isso, né, gente? Às vezes te fisga de jeito, às vezes dá uma escorregada, mas sempre deixa o coração quentinho. Agora, se você quiser explodir a mente com muita gente perturbada, eu não perderia essa série aqui. Até o próximo vídeo e tchau!